Oi, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Camila, coordenadora do curso, e hoje eu tô aqui para corrigir algumas atividades com vocês. Antes disso, eu queria falar que é a primeira vez que a gente está tentando fazer alguma coisa virtual, então eu sei que essa primeira atividade deu alguns probleminhas, mas eu já peço desculpas para todos vocês, principalmente para o pessoal do básico, né? Nós estamos ainda aprendendo a fazer algumas coisas e é isso. Vamos lá? Eu vou corrigir agora a atividade do intermediário, tá bom? A primeira coisa que vocês tinham que fazer na atividade é colocar o nome. Isso é muito importante porque eu vou fazer uma correção individual, então eu vou mandar um e-mail depois para vocês falando dos erros que você, como aluno, teve durante a atividade, para você ir corrigindo algumas coisinhas que você tem errado bastante dentro dessas atividades. A primeira pergunta é essa que está aqui e se chama e a pergunta era assim: você reparou que a Giovana fala muito e a palavra bom no meio das frases e o que elas significam? Vocês foram muito bem nessa questão e, de fato, conseguiram perceber que isso é algo que acontece muito na fala. Então, para quem errou a questão ou não sabia responder, na verdade, essas palavras não são verbos nesse sentido da frase, dessa colocação dela. Não é verbo, não é artigo, não é substantivo, não é nada. Na fala, nós acabamos colocando essas palavras no meio delas como se elas fossem vírgula. Então, por exemplo, eu falei o então agora. Esse então, ele não é algo dentro da frase, ele não tem um sentido, não é algo que você colocaria num texto. Mas na hora da fala, a gente faz muito isso. Então, no Brasil, a gente fala muito a palavra tipo. Eu falo muito o tipo como se fosse uma vírgula no meio da frase. A palavra então, a gente usa muito nessa expressão bom, toda hora a gente faz então. Como eu estava dizendo, isso é muito comum no português e para quem é novo no Brasil é legal saber sobre isso. Não são palavras que você usa na redação, então quando você for fazer um texto, você não coloca esses sons. E nesse momento das frases, né, do texto falado, não são palavras que representam a classe gramatical que elas estão inseridas, tá bom? A maioria de vocês colocaram que significa pausa entre as frases, momentos de pausa, apresenta para falar uma nova frase. Realmente, é exatamente isso que representa essas palavrinhas no meio das expressões, tá bom? Então, nessa daqui, todo mundo foi muito bem. Vamos para a segunda? A segunda pergunta era a seguinte: a Giovana fala no meio do vídeo a frase: hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma festa muito famosa no Brasil inteiro, que é comemorada agora no mês de junho. A festa junina é a segunda maior comemoração do Brasil. Eu acho que a entonação dela é um pouco diferente, mas essa é a expressão que ela fala. E nós perguntamos para vocês qual que era a diferença do primeiro para o segundo. Veja bem, vamos lá, eu vou repetir. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre uma festa muito famosa no Brasil inteiro, que é comemorada agora no mês de junho. Esse representa o verbo, é o verbo ser, que provavelmente vocês viram na atividade 2 do básico, agora com a Giovana. É o verbo ser, é um verbo de ligação e a gente de verdade liga uma frasezinha para outra. Então, ele tá ligando uma festa muito famosa no Brasil inteiro, comemorada no mês de junho. Então, é um verbo, entende? Ele não é uma expressão da fala. Aqui ele tá atuando como verbo. O segundo, ela faz assim: agora no mês de junho, a festa junina é a segunda maior comemoração do Brasil, e começa a falar sobre isso. Esse segundo é uma expressão de fala. Essa aqui alguns erraram, alguns acertaram, mas no geral vocês conseguiram perceber que existe um verbo, que existe um que é tratado como verbo, e um segundo que é tratado como expressão da fala, que é o que a gente fez na primeira
questão. Então, no geral, todo mundo foi bem, teve alguns errinhos, mas é isso. Essa é a resposta correta dessa questão. Na terceira questão, nós temos para vocês identificarem um erro numa frase. A frase é a seguinte: a gente comemora a festa junina com fogueira, certo? Então, fogueira, a gente pega vários madeira. A Giovana fala assim no vídeo. Alguns de vocês não conseguiram identificar qual é o erro. E outras identificaram uma parte do erro. Quando a Giovana fala vários, aí ela pausa e pensa madeiras. Então, quando você vê a frase no vídeo, ela fica sem concordância de plural com singular e de feminino com masculino. Então, nessa questão, ela não usaria o vários. Quando vocês forem escrever um texto, se atentem a isso, presta atenção. Por quê? Nessa frase você tem que combinar madeiras, madeira é feminino e tá no plural, então é varias. Muitos de vocês identificaram o feminino e o masculino, mas esqueceram do S. Vocês têm que colocar o S, então quando ela fala madeiras, você precisa usar a forma do plural também na palavra várias. Aí a gente vem para uma segunda parte, onde a gente pede para vocês reassistirem o vídeo e ver uma parte em que a Giovana, ela comete algum erro ali na parte da madeira e depois ela faz até um gesto assim e fala, não, peraí, vai fazer com o quê? Com borracha, fogueira? Com madeira. Então ela volta e explica novamente como fazer uma madeira, como fazer uma fogueira, que é com madeira. Aí a gente dá até risada nesse momento do vídeo e a gente pergunta para vocês por que esse trecho do vídeo ele é engraçado. Essa foi uma pergunta difícil, mas eu entendo porque aqui não é como se a gente usasse uma ironia, mas é quando a Giovana faz isso, ela tá tentando explicar, aí ela explica errado, aí ela se corrige e aí ela reexplica novamente, ela explica novamente da maneira correta. Muitos de vocês colocaram que essa parte do vídeo é engraçado porque a Giovana acerta ao falar como uma fogueira é feita. Ela realmente acerta, ela fala, fogueira é feita com materiais, tipo madeira. Aí depois ela volta, não, é feita só com madeira. Não tem como fazer uma fogueira com borracha. Ela pensa e depois ela volta e ela fala, não é vários materiais, é vários pedaços de madeira. Essa acerta isso, ela erra ao explicar como a fogueira é feita. Então, a alternativa correta era porque fogueira é feita só com madeira, tá bom? A maioria de vocês colocou isso, né? Ela acerta, ela realmente acerta depois, mas a graça do vídeo é porque ela se dá conta de que a fogueira não pode ser feita com outro material, então não faz sentido ela colocar a expressão com vários materiais, porque não são vários materiais, é só madeira, tá bom? E aí eu já vou emendar aqui a segunda, que é com quem a Giovana está falando quando ela fala. Claro que é queimar madeira, vai queimar com o quê? Borracha? Ela está falando com ela mesma, ela não está falando com a pessoa que está ouvindo. Ela está tentando se explicar, ela está pensando em voz alta, e aí tanto que depois ela retorna e explica novamente como a fogueira é feita. E aí eu já vou enganchar na terceira pergunta, que é como a Giovana se corrige. A maioria de vocês colocou, ela tenta explicar de novo o que é uma fogueira, o que tá certo. Teve um que colocou só, ela volta ao início do vídeo explicando o que é festa junina. A Gi, ela realmente volta, mas ela volta no ponto onde ela tá explicando o que é fogueira. Ela não volta lá no começo, tipo, oi, tudo bem? Vou falar hoje o que é festa junina, tá bom?